Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial. Hoje trataremos a respeito da lição de número 10, sem sombra de dúvidas, esta lição que está sendo de grande edificação, tratando a respeito do termo da apologética cristã. Lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Acompanhem conosco o que nós traremos em estudo para a glória de Deus. Texto áureo, Romanos capítulo 3, versículo 23, conhecido de todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Leitura de sugestão bíblica em classe, Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas. A palavra-chave desta lição, pecado. A palavra pecado é de hamartia, que significa dizer errar o alvo. Tópico de número 1, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. 1. O autor do pecado, Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Sefer Bereshit. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o maioral dos demônios, conforme diz de Mateus 12, versículo 24, Mateus capítulo 25, versículo 41. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15. Se rebelou contra Deus e expulso foi do céu, conforme o texto de Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Com a sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião. E uma parte deles continua em prisão, conforme o texto de segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas, capítulo 1, versículo 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela, assim o pecado não teve a sua origem no Éden. 2. Foram abertos os olhos de ambos, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, é a morte espiritual, pois a morte significa separação. Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. O proto-evangelho, teologicamente falado, o primeiro evangelho, pregado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o anúncio da semente da mulher, que é Cristo. E em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, conforme o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. A consequência da queda no Éden. É muito importante que você entenda a consequência da queda no Éden. A palavra Éden, no original, significa deleite da presença. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos, mas afirma a sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12, texto clássico. Essa é a revelação mais contundente sobre a transgressão. Passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado
Mais adiante, conforme o texto de 1 Coríntios, Romanos capítulo 5, versículo 19, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Importante ressaltar que o pensamento soteriológico arminiano trata a respeito da depravação total, ou seja, toda a humanidade caiu em Adão. Então todos estão afastados da presença do Senhor, até que a sua graça suficiente, preveniente e subsequente se aplique para a salvação do mesmo e a perseverança dos santos. Quarto, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade. Corpo, alma e espírito. Romanos capítulo 2, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 10. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Intelecto e vontade. Isaías 1, 3. Jeremias 17, versículo 9. Consciência e razão. 1 Timóteo 4, 2. Tito 1, 15. Tudo isso diz a respeito à extensão, dos pés à cabeça, e não se refere à intensidade, mas à extensão. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, ou seja, o homem não consegue ir até a Deus sem antes que Deus venha até ele. Mas a imagem de Deus, o ser humano caído, não foi erradicada, está desfigurada, tolhida, mas não aniquilada. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Tiago capítulo 3, versículo 9. Isso inclui a imago Dei, imagem de Deus. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. O que seria o livre-arbítrio? Arbítrio, escolha, livre escolha. Naturalmente, todo ser humano tem a escolha para o seu próprio pecado, no sentido de que nenhum ser humano consegue fazer qualquer bondade senão pela misericórdia e bondade divina. Mas para chegar-se a Deus é necessário que a graça restaure esse livre-arbítrio que foi tolhido e manchado no Éden devido à queda do homem. Do contrário, nós temos aqui algo muito interessante. O livre-arbítrio para o homem caído sempre se aplica para o mal e nunca para o bem. Mas, devido à graça que o justifica, a graça que o capacita, este, sem sombra de dúvidas, recebe a salvação segundo a misericórdia de Deus. Sinopse de número 1. Cientes que a luta do crente não é contra a carne ou sangue, é preciso estar revestido. O pecado não teve a sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. 2. A heresia que nega o advento do pecado. 1. O pelagianismo. O que seria o pelagianismo? O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, entre 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona entre o ano 354 a 430. Aproveitando o ensejo, você que está gostando dessas aulas, e em especial esta que você está assistindo e sendo edificado, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Faça parte do nosso canal, se inscreva, você que não é inscrito, e você que já é inscrito, seja membro, para que nós possamos uma vez mais continuar a produzir conteúdos para o seu crescimento. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve escolha popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio, nada escrito do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso no ano 431. B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio com a queda de Adão, ou da queda de Adão.
A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu, a toda a humanidade de Adão, Romanos capítulo 5, versículo 14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, e o clássico Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Sefer Tehillah, Mismor Melech Davi, Salmo de número 51, verso de número 5. Temos um clássico e confirmado na própria experiência humana. Então, todo ser humano ele está debaixo do jugo do pecado devido à forma adâmica ter caído, que é o próprio Adão no Éden. 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ressaltando o mesmo texto, capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Sinopse de número 2. O pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado, a vinda do pecado em toda a humanidade. Auxílio teológico para o seu crescimento. Então curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. A história bíblica descreve como o pecado tornou-se uma realidade na vida da humanidade quando uma criatura extraordinária e espiritual se materializou numa serpente, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7, para enganar as mais belas criaturas da terra, o homem e a mulher. Essa criatura é denominada em outras passagens como antiga serpente, o diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Foi essa criatura que pecou desde o princípio e se tornou inimiga da criação de Deus e do próprio Deus e originou a catástrofe cósmica. Tem havido a tentativa de pseudo-teólogos tornarem o relato escriturístico da tentação e a queda como algo alegórico. Não há qualquer linguagem figurada em Gênesis capítulo 3 que negue o fato histórico relatado, inspirado naquela passagem. No desenrolar da tentação, Satanás apelou aos apetites que poderiam dar a Eva o prazer de fazer a sua própria vontade e desobediência ao Criador. Satanás apelou aos sentimentos egoísticos de Eva, e ela deu ouvidos ao tentador, em vez de rejeitar e expulsar o tentador que visava levá-la a desobedecer a Deus. Satanás levou o casal a duvidar da veracidade de Deus, insinuando que o Criador estaria tirando deles o direito de conhecer coisas mais sublimes. Adão e Eva então pecaram e deixaram que seus corações fossem corrompidos e afetassem seus apetites naturais, conforme o texto da teologia sistemática pentecostal, pastor Antônio Gilberto, CPAD. 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. 1. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. O mormonismo, a transgressão de Adão, não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo que em nós cremos e também um ponto de vista do outro para sabermos conversar. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho
que as conduza à salvação por Jesus, porque Jesus morreu por elas também, em João 3,16. E nessa missão temos a ajuda do Santo Espírito de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 12. 2. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes heréticos, e às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, 1 de João capítulo 4, versículo 1. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Sinopse de número 3. Os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã, do mormonismo. Conclusão: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo de número 5. Que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Espero que tenha gostado desta aula. Curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Certamente, o pecado de Adão é estendido a toda a humanidade, mas a graça de Cristo é apresentada também a toda a humanidade. Deus te abençoe.